torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar o nosso vídeo, já quero desejar um dia maravilhoso, um dia abençoado para vocês, uma ótima sexta-feira. E vamos lá, hoje a gente vai falar muito aqui sobre o jogo que o Vasco tem contra a equipe do Cruzeiro, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, que é um time que está brigando lá em cima nessa tabela do Campeonato Brasileiro, é vice-líder com 50 pontos. Tem um elenco muito qualificado, cara, com jogadores que tem uma qualidade extraordinária, como Matheus Pereira, o camisa 10 deles, o Caio Jorge, que está metendo muitos gols. Tem uma zaga ali qualificada, né, com Fabrício Bruno. Tem um ótimo goleiro, que é o Cássio, que inclusive costuma dar muita dor de cabeça pro Vasco, né? O Cássio já aterrorizou muito a torcida do Vasco, né, cara? Não precisa nem lembrar de jogos épicos que o Vasco fez contra a equipe do Cássio, a antiga equipe Corinthians. E a gente acabou aí não tendo saudade nenhuma, né, daqueles jogos. Eu tinha saudade do time, mas daqueles jogos lá, meu Deus do céu, tem trauma até hoje. Aquela Libertadores, então, em 2012, foi demais, cara. Foi demais o que o Cássio fez ali, naquela bola do Diego Souza. Mas época boa também, né? O Vasco tinha um time bom. Foi campeão da Copa do Brasil, foi roubado, porque era para ser o campeão brasileiro, né? 2 pênaltis não dados em 2 confrontos contra a equipe do Flamengo naquele Campeonato Brasileiro. Enfim, deixando aqui um pouquinho o passado recente de lado, vamos projetar aqui mais ou menos aqui esse jogo, né? Os desfalques aí que o Vasco tem, o Cruzeiro também tem alguns desfalques. A gente vai trazer tudo aqui nesse vídeo de hoje. E algumas informações também, né? E falar um pouco sobre o time do Vasco da Gama. Peça aquela força, dá aquele likezão aí, se inscreve. Se você não é inscrito no nosso canal, compartilhe o vídeo para chegar a outros amigos vascaínos, né? E aumentar o nosso alcance aqui, para a gente conseguir aí alcançar outros vascaínos, né, que queiram receber informações de Vasco. Lembrando, não sou jornalista, sou um torcedor. Vai ter aqui os privilégios, né, de ver o nosso pós-jogo, de ver o nosso pré, entendeu? Quando sair informações, a gente vai trazer aqui sempre com as fontes. Nada de ficar criando, de inventar notícia para ganhar like, visualização. Eu não compactuo com sacanagem, com safadeza, ficar enganando a torcida do Vasco, porque aqui é um canal raiz, é um canal de torcedor. E é isso, vamos lá. Começar o vídeo falando sobre o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro tem aí 3 desfalques, jogadores importantíssimos. Como o Gabigol não joga, tá pendurado não, tá, no caso, recebeu o 3º cartão amarelo e no caso não vai poder jogar essa partida contra o Vasco da Gama. O Lucas Silva também é outro jogador que tá suspenso. Outro jogador também que tá suspenso também, importante desse time do Cruzeiro, é o Vilauba, jogador importantíssimo. Mas do outro lado lá tem Caio Jorge, tem o Matheus Pereira, né, que joga muita bola, um ótimo camisa 10. Só não é melhor que o nosso mágico, né, Felipe Coutinho. Pelo amor de Deus, o Coutinho tá jogando Vasco da Gama, é brincadeira mesmo. O homem só tem 6 gols da Copa do Mundo de clubes pra cá, né, nesse recorte do Mundial pra cá, só 6 gols só. Na frente só da Arrascaeta, tá bom? Então, vou mandar aqui, porque de repente tem algum flamenguista que tá me assistindo. Vocês aí que falavam que o Coutinho é jogador, meu irmão, respeita. O homem ainda não tá nem na sua melhor forma. O homem ainda falta muito para chegar
na sua melhor forma física. O homem ainda não está no 100%. O Coutinho está beirando ali 70%, 80% aí da sua melhor forma física. Então, respeita o mágico da colina. Enfim, Cruzeiro tem ali também uma zaga de respeito, né, com Fabrício Bruno, o outro colega dele ali, né, de zaga. Eu não sei quem é, mas creio que é também um jogador de qualidade. E o reserva deles também jogadores de qualidade. Não é à toa que o Cruzeiro está na vice-liderança. Tem um Cássio, que é um ótimo goleiro. Tem laterais de qualidade, né, como Fagner. Tem outros também de qualidade. Não tem como eu gravar aqui na escalação do Cruzeiro, porque eu não sou cruzeirense, né? Tem Lucas Romero no meio de campo, Matheus Pereira, lá na frente Caio Jorge. Enfim, tem o Bolasie também, que é ponta do Cruzeiro. Um ótimo jogador, né? Que fez história naquele jogo lá contra o Criciúma, que eu também não quero nem lembrar. Enfim, falando agora do nosso Vasco da Gama, o gigante da colina, que venceu, né, jogando um futebol vistoso contra a equipe do Bahia, um futebol de time grande, foi para cima, foi contundente, amassou o Bahia, fez marcação-pressão, ganhou todas as divididas, fez tabela, muita movimentação, os pontas correram, Andrés Gomes e Nuno arrebentaram. Cara, o time do Vasco jogou muito. E o Vasco da Gama, naquela ocasião, começou com o Robert Renan e Cuesta na zaga. Um improvisado, que tá jogando muita bola também, PH, que é sacanagem também, não, que o PH corre. O que ele consegue entregar, né, fisicamente. E também tem ali algumas valências, né, tem algumas técnicas importantíssimas, né, como no caso o drible que ele faz, né, é diferenciado, consegue dar um passe vertical muito bom também, só que no cruzamento ele acaba falhando um pouco, né, nesse quesito, mas mesmo assim não vejo também como essa tragédia toda, os cruzamentos do PH, né, cara, né, querendo também ser sensacionalista, né, no caso, o PH, ele, pra mim, é um jogador que tá ali, cara, na média, cara, na média pra cima, entendeu? E temos ali um camisa 10, né, o Felipe Coutinho, que também jogou muita bola, e jogou nesse jogo contra a equipe do Cruzeiro, do Bahia, foi uma extra ali, né, conseguiu fazer o gol de empate do Vasco, e um cruzamento do nosso xerifão, né, nosso zagueiro, que já deu uma assistência e já fez um gol com a camisa do Vasco. Carlos Cuesta, monstro, joga muito. Robert Renan também joga de terno, uma ótima saída de bola, um passe diferenciado, é um cara também veloz. A gente tá com uma zaga muito bacana. E o time também que jogou aí contra a equipe do Bahia, no Carlos Andrés Gomes e o Nuno, para terminar de falar dessa escalação, jogaram também muito. Enfim, vamos ter todos esses jogadores já à disposição do técnico Fernando Diniz. Tem um David também, que vai para o jogo, inclusive jogou muita bola, poderia ter feito ali um gol. Um gol não, 2 gols. Um ali com um passe do Verratti, né, até o Pirata. No segundo tempo foi muito participativo, no primeiro tempo ele foi um pouco abaixo. Pirata aí pode evoluir mais o passe, né, cara? A gente torce aí pro Verratti conseguir aprender ali, fazer um pivô, conseguir segurar a bola ali, né? Dar um passe, fazer igual ele fez, né, no contra-ataque do Vasco. Deu um passe ali pro David, isso já é uma evolução e eu fico muito feliz e torço muito pro Verratti continuar evoluindo. Jamais eu vou ser ingrato. Gosto muito do Verratti, cara, gosto muito mesmo. Já salvou o Vasco da Gama e é artilheiro do Vasco no ano. Ano passado a mesma coisa, foi artilheiro, ano retrasado. Então não tem como você ser ingrato e querer
por causa de um recorte aqui, vamos supor que do Mundial para cá, né, o Verratti caiu um pouco de produção, vem fazendo poucos gols, com a bola rolando nenhum, né? O que ele fez aí foi de pênalti, mas mesmo assim é um cara importantíssimo para o elenco do Vasco, o que esse cara passa ali de espírito guerreiro para o time, né? Contagia todo mundo. Então nunca vou desmerecer o Verratti e vou torcer sim para ele continuar melhorando na questão do passe, fazer um pivô, melhorar até nas finalizações ali, né, com o pé. Ele tem que treinar mais, cara, finalizações, e se reinventar no jogo aéreo, porque os zagueiros ali já estão já pegaram uma macetinha ali do Verratti ali, né? Geralmente fazem ali uma marcação dupla, mas ao mesmo tempo é bom que deixa outros jogadores do Vasco livre, né, para poder infiltrar e fazer os gols, né? Porque o Verratti chama muita marcação. Enfim, Matheus França, que ainda está melhorando muito a sua forma física. Digamos que o Matheus França de 0 a 100, ele está ali uns 60%, 70%, 70% não, que é muito, uns 50%, 60%. O Matheus França está de forma física, na minha opinião, e o moleque ainda vai jogar muito com a camisa do Vasco da Gama, ainda vai fazer muitos gols e dar felicidade para a torcida do Vasco da Gama. E nesse jogo contra a equipe do Cruzeiro, podemos ter a volta do Tietê, cara. O Tietê, que vem treinando já com o elenco, né, do Vasco da Gama, participou dos treinamentos, mas de forma separada, né, tá fazendo transição. Não participou dos treinamentos com bola. Nesse jogo contra o Bahia, né, ele estava ali treinando, melhorando ali, né, se recuperando da lesão, fazendo transição. Mas o Tietê pode sim estar à disposição do técnico Fernando Diniz, né, ser relacionado e ir para o banco, pelo menos nessa partida contra a equipe do Cruzeiro. Já no meio de campo ali, né, na cabeça de área do Vasco da Gama, o Hugo Moura e Barros vem jogando muito. E isso me tranquiliza, né, porque o Tietê tá fazendo falta sim, mas com o Hugo Moura e Barros ali jogando muita bola. O Barros, o que esse moleque joga, cara, tá de brincadeira. Esse moleque é sensacional. Tem ali um tempo de bola, o moleque é muito rápido, consegue desarmar com muita qualidade. Tem um passe interessante, tem muita raça, tem vascainidade no sangue. O moleque é diferenciado e ele elevou o nível do elenco do Vasco da Gama. Aumentou aí o sarrafo e que ele continue evoluindo e jogando cada vez mais. Não só ele, também o Hugo Moura, né, cara? Que o Hugo Moura joga de zagueiro, joga de volante, sempre conseguindo fazer o melhor ali, né, no campo, entregando ali muita qualidade, raça, técnica. Só é um pouco, às vezes, lento, né? Mas quando ele consegue ali engrenar, por exemplo, numa jogada de velocidade ali, é até difícil de pegar ele. Ele, para sair, né, na arrancada ali, lento pra caramba, mas depois que ele pega o embalo ali, ele vai igual um trem-bala. Na jogada ali que ele acabou falhando, né, por causa do Lucas Freitas, e o jogador do Bahia, o Sanabria, fez o gol. Logo depois do gol, teve uma jogada que ele saiu cortando todo mundo ali no meio de campo do Bahia, só que ele acabou tomando a decisão errada. Ele deu passe em profundidade, não lembro para quem, só que estava passando um Nuno, se eu não me engano, nas costas do defensor, do lateral do Bahia ali. Se ele dá o passe ali no Nuno, era caixa, era o Nuno ou Coutinho naquele setor ali esquerdo do campo, perto da grande área ali, não na linha de fundo, né, perto da grande área, só que do lado ali esquerdo. Se ele dá no Nuno ali, meu irmão, no Nuno ou no Coutinho,
com certeza ia sair coisa boa ali. Acho que era o Coutinho, cara. Se ele dá no Coutinho, o Coutinho ia dar uma cortadinha, ou ia pegar de primeira, cara, de chapadinha, ia sair coisa boa ali. Isso se não sair o gol, né? Então, a gente tem que valorizar, né, nossos jogadores. O Vasco da Gama tá com muitas peças boas. O elenco do Vasco da Gama tá encorpado. Os reforços que o Ademar trouxe pro Vasco da Gama é sensacional. E digo mais, cara, digo mais. O Ademar aí tá, na minha opinião, entre um dos melhores reforços do Vasco para essa janela, cara. Eu fiquei muito feliz do Vasco da Gama ter conseguido trazer os zagueiros, né, o Cuesta e o Robert Renan. Para mim, foram as melhores contratações em quesito jogador. Mas eu boto o Ademar ali também, cara, no top 3 ali, junto com o Cuesta e o Robert Renan. Não vou ficar aqui também fazendo um sensacionalismo, né? Mas verdade tem que ser dita, independente se vão concordar comigo ou não, na minha opinião, o Ademar foi uma das melhores contratações aí do Vasco para essa janela, né? O cara pegou transferban, teve muitas dificuldades, né? 15 dias sem poder contratar com esse transferban, teve ali pouco tempo de janela, menos de um mês, e quando ele teve a possibilidade de buscar os jogadores, ele foi na Inglaterra, pegou o França, foi na França, pegou o Carlos Andrés Gomes, foi lá na Turquia, pegou o colombiano Carlos Cuesta, pegou o Robert Renan na Rússia, trouxe Thiago Mendes, pegou o Barros numa situação ali que estava delicadíssima, né, com o América Mineiro. O América Mineiro não queria liberar o Barros. Então, o Ademar é o cara, na minha opinião, cara. Então, vai estar com um elenco bacana, um elenco que se fortaleceu muito após essa janela. A gente já tinha ali um time, de certa forma, interessante, né, com o Nuno Moreira, com o Ryan, com o Berrete, Coutinho, Tietê, Jair, Lucas Freitas, Hugo Moura, Piton e PH e Léo Jardim. O cara veio, trouxe mais 2 zagueiros ali para ser titular, sendo que a gente ainda tem ali as possibilidades de Hugo Moura ou Lucas Freitas jogar como zagueiro. E no meio de campo ali trouxe o Barros, que é, na minha opinião, titular absoluto, não tem como tirar o Cria Barros do time titular do Vasco da Gama. Essa é uma dor de cabeça que é do Diniz, uma dor de cabeça aí muito boa. E quem ganha com isso é o Vasco da Gama, né? Barros, Tietê, Jair, Paulinho, que de repente a gente também não pode desacreditar, né? Amanhã ou depois ele pode ressuscitar nesse time do Vasco da Gama, né? O Jair só volta daqui a um ano, mas enfim, faz parte do nosso elenco, né? Tem o Hugo Moura. Então o setor ali de volantes ali tá muito forte. E o meio de campo, temos ali Coutinho e o reserva Matheus França. Lá na frente, na ponta direita, Ryan e Carlos Andrés Gomes. Nuno e David na ponta esquerda. E o Ryan também pode fazer a função de camisa 9 de centroavante, Verrete. Então tá sensacional, tá muito bacana. E eu fico muito feliz que o Vasco tá com um time forte. O Vasco vai brigar para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Esquece brigar para não cair, mas também não vamos aqui desacreditar, né? Ficar com os olhos fechados. Temos que enxergar, mas enxergar para cima, não para baixo, e sempre lutando para subir ali degrau a degrau, para chegar na parte de cima da tabela, pelo menos ficar ali entre os 7, 8 ou 9 da tabela, cara. Já tá muito bom. Enfim, vamos ter esse jogo aí contra a equipe do Cruzeiro, um jogo que vai ser muito importante pro Vasco da Gama, né? Para as pretensões do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. E vamos buscar essa vitória, vamos buscar
sempre respeitando o adversário, né? O Cruzeiro aí do técnico Jardine, né? Jardine, um técnico também de muita qualidade, né? Um time que joga para cima. E já vou fazer aqui uma pontuação, né? Que se não tiver erros individuais dos jogadores do Vasco, e também se jogar com calma, paciência, tocando a bola com tranquilidade ali, sempre ganhando todas as divididas, sempre atacando ali com consciência e não esquecendo também de se defender, dá sim para vencer a equipe do Cruzeiro, que é um excelente time, mas dentro de São Januário, no Caldeirão, o Vasco da Gama tem totais possibilidades aí de buscar essa vitória em cima da equipe do Cruzeiro. E o técnico Fernando Diniz também está confiante, está feliz. Teve até publicação do nosso treinador lá no Instagram. Ele botou as fotos antes de começar a partida, né, dos fogos lá em São Januário. Botou uma foto dele também, do time comemorando o gol. E também botou uma frase lá, né, sobre o momento ali de felicidade, isso, aquilo, outro. Então, nosso técnico também está muito feliz. E eu sinto que o trabalho evoluiu, não é à toa que o Vasco está a 6 jogos invictos no Campeonato Brasileiro. Então, é muito gratificante, é um momento de felicidade e que o trabalho continue evoluindo, vamos continuar apoiando. E que o time e o treinador e a torcida continuem, né, conectados para a gente buscar algo maior nesse Campeonato Brasileiro. E lá no final do ano, contra o Fluminense na Copa do Brasil, a gente buscar essa classificação, que vai ser importantíssimo para o Vasco, né, no quesito financeiro e também esportivo. O Vasco vai ganhar dinheiro e também tem a possibilidade de levantar uma taça, cara. Seria maravilhoso, sensacional terminar o ano de 2025 campeão da Copa do Brasil. Campeão não, né? Porque campeão foi nessa época aqui, em 2011. Aquele timaço com o Diego Souza, Dedé, Anderson Martins, Leque Gol, Elton, aquela galera toda ali de qualidade, né? O Fagner, o Fernando Praz, aquela galera que participou muito, o Éder Luiz, né? Que participou e foram os protagonistas daquele título, né? Que o Vasco da Gama tem um título histórico, primeiro título de Copa do Brasil. Ninguém esquece, né? Então, é isso, torcedor. Nosso vídeo chegou ao final, saindo informações relacionadas ao jogão, um clássico nacional, né? Que o Vasco tem aí contra a equipe do Cruzeiro. Saindo informações desse grande jogo, a gente vai trazer aqui no canal, beleza? E depois vai ter aí o nosso pós-jogo, amanhã vai sair o vídeo. Fiquem ligadão aí para vocês não perderem nada dos vídeos aqui do nosso canal, né? Muito obrigado por terem assistido até o final. Tamo junto, fiquem com Deus aí. Saudações vascaínas.